o teatro mudou a minha forma de ver o mundo. Eu quero compartilhar com você tudo o que acontece por trás das cortinas. E eu vou te mostrar como isso acontece. Olá, mais uma vez juntos, aqui no palco do Teatro Fashion Mall, em mais um episódio do Entre Palcos Oficial. Que bom que você está aqui conosco. E hoje nós vamos falar com alguém que vocês já conhecem, já devem ter dado boas gargalhadas, e a gente vai saber um pouco da história desse carioca talentosésimo, né? Ele é ator, ele é humorista, escritor, é dublador. Na verdade, ele vai contar para a gente, com mais detalhes, a sua história. E eu quero, na verdade, primeiro agradecer por ele estar aqui com a gente, e ele mesmo vai se apresentar. Eu estou falando de Rodrigo. Bem-vindo. Obrigado vocês aí pelo convite, na verdade, Gil, obrigado. Para mim, falar de teatro é sempre um respeito e uma adoração, né? Acho que foi da onde eu vim, eu acho que é onde tudo começou, antes mesmo da TV, as pessoas talvez não saibam, mas assim, eu comecei num espetáculo de teatro chamado, você falou carioca, num espetáculo chamado Suburbanos, que talvez seja uma nomenclatura muito viva aqui no Rio, porque geralmente em São Paulo, não sei como é, você falou que era de Salvador, né? Não sei como é em Salvador, mas em São Paulo, por exemplo, é periferia, né? Acho que Suburbanos é uma classificação muito do Rio. Muito carioca, né? Muito carioca, né? E eu vim na verdade eu sou do Morro dos Macacos, né? Eu fui criado no Morro dos Macacos, que é uma comunidade ali em Vila Isabel. E depois eu fui para o subúrbio do Rio e fiquei lá por muito tempo. Então, assim, todas as minhas vivências, a maior parte das minhas experiências de vida e das minhas referências de história são de tanto da comunidade quanto do subúrbio. E aí eu criei um espetáculo chamado Os Suburbanos, que foi talvez o meu divisor de águas. Eu tinha escrito esse espetáculo e dirigido esse espetáculo, e alguns produtores da Globo viram e aí me chamaram para fazer uma participação na Diarista. Essa participação me rendeu no elenco fixo da Turma do Didi, com o Renato Aragão. E aí dali eu fui pro Zorra Total e aí as coisas foram acontecendo. Mas tudo eu devo, na verdade, a esse maneirismo carioca que me rendeu grandes personagens. Então devo tudo ao Rio de Janeiro, na verdade. Agora, Rodrigo, esse primeiro espetáculo, o seu primeiro espetáculo, você escreveu, dirigiu e atuou. Sim. É algo meio raro, né? Para o início de carreira ou não? Não sei. É porque assim, eu sou ariano, né? E sou meio tipo, faço tudo, eu quero fazer, faz, vai lá. Eu vou lá na Rua da Alfândega. Rua da Alfândega, para quem não estiver no Rio, é uma rua que em São Paulo é 25 de março, não sei qual é a referência que vocês têm de Salvador, mas assim, é uma rua popular, de um comércio popular. Então eu ia lá, eu comprava roupa, eu ia num brechó ali perto que tem na Central, que era muito barato, que a gente não tinha dinheiro, né? Então, assim, para mim foi uma maneira que eu tinha de realizar tudo. Era escrevendo, dirigindo, atuando. Não tinha muito esse recurso de poder chamar um diretor ou poder chamar alguém para escrever. Então foi meio que um aprendizado para mim, assim. Hoje eu vejo o quanto foi importante a longo prazo, sabe? Aquele momento. É que eu acho surpreendente, porque primeiro, você é mariano, então tem muita consciência do que você é. Eu acho desafiador, né? Escrever, dirigir e atuar. É ter muita certeza do que você é e do que você quer. Eu acho isso incrível, né? A maioria das pessoas não vão por esse caminho, eu acho. E eu tive a oportunidade, na verdade, assim, de uma relação prévia, que eu acho que foi me dando estofo para saber um pouco do que é um refletor, do que é um elipsoidal, o que é uma luz de contra, que eu fiz contra-regragem antes, em espetáculo. Me lembro de um espetáculo da Luísa Thierry, com o Cadu Fávero, que são dois atores de teatro aqui do Rio. E eu fui fazer contra-regragem, então assim, eu acompanhava um pouco desse processo da montagem, sabe? Você vai observando como funciona. Então assim, eu tinha uma certa, não propriedade, né? Mas assim, eu não era
exímio, nem na luz, nem no cenário, mas assim, eu sabia mais ou menos o que eu queria contar, de que maneira. Então acho que esse tempo ali nos bastidores, para mim, me deu um estofo para poder criar ali o artístico do que vai para o público, né? Bem, então é um pouco mais atrás, né? Você sabia como funcionava exatamente tudo e sabia o que ia levar para o público, fechou tudo e ficou corajoso, É, corajoso o suficiente para acreditar em você como ator, como diretor e no seu texto. Isso é maravilhoso, né? Eu acho um pouco raro. Eu vejo pouco, né? é, Na verdade, para início de carreira, eu não lembro, devo, quem sabe, aí no futuro, ter conhecimento de outras pessoas, mas parabéns, obrigado, parabéns. obrigado. Aí o teatro, na verdade, então, é que te deu, como falam, régua e compasso para você ser o que você é hoje. Tudo começou no teatro, Sim. né? E eu acho que, e é engraçado porque assim, e tudo começou literalmente, né? Porque eu acho que o próprio personagem que talvez tenha me catapultado pro Brasil, que foi Valéria, né? Foi um personagem que a gente fazia nesse espetáculo dos Suburbanos. Como era o jargão mesmo? Ai, como eu tô bandida. Que no teatro a gente já falava, ai, como eu tô piranha. Ah, E aí quando foi pra TV, a gente tentou dar uma adaptada para que o piranha não ecoasse tão mal, e aí virou bandida, que virou um bordão que eu nem. hoje a gente falaria que viralizou o Brasil inteiro, né? Foi uma coisa, né? Exatamente. E é engraçado, né, que a gente não. Quando você está passando por alguma coisa tão potente quanto foi esse personagem na minha vida, você não consegue mensurar que aquilo. Assim, você consegue perceber, né? Porque principalmente existiu uma diferença de andar na rua e mesmo caracterizado, como eu estava fazendo muitos programas, né, na casa, na Globo, de cara limpa, exatamente pelo sucesso do personagem. Então, assim, a abordagem nas ruas cresceu assim de uma maneira absurda. E você percebia que eu era muito requisitado dentro da própria Globo. Vem fazer Fantástico, vem fazer não sei o quê, vem fazer Pedro Bial, vem fazer, sabe? Então, acho que aquilo, de alguma maneira... Fui fazer a Marília Gabriela. Marília Gabriela fez uma pergunta que foi: quando você percebeu o tamanho do seu sucesso? Eu falei, quando você me chamou para fazer uma entrevista comigo, que eu jamais imaginaria, do humor que eu faço, que é tão popular, ser entrevistado por você, né? Pela Marília Gabriela, foi a resposta que eu dei. Então, assim, óbvio que eu conseguia entender que estava acontecendo alguma coisa, mas, assim, você não percebe naquele momento que minha preocupação também era tão grande de saber quanto tempo ia durar aquilo, porque, né, da relação que eu vinha, eu não queria voltar. Então, eu queria que as coisas andassem para frente. Então, assim, de que maneira você administra isso que está acontecendo? Então, eu usufruí muito pouco do que estava acontecendo. Eu trabalhei muito, eu trabalhei de segunda a segunda durante 7 meses, para tentar consolidar de alguma maneira, principalmente financeira, né, aquilo que estava acontecendo, para que eu pudesse me estabelecer, ter um apartamento, né, poder proporcionar uma vida melhor para minha mãe. Então, assim, você fica ralando para que aquilo se consolide. Então tem uma hora que você nem percebe, assim. E o teatro foi me dando tudo isso. Porque eu me lembro que até mesmo no meu primeiro contrato com a turma do Didi, o meu salário era muito baixo. O teatro me proporcionou, diante desse trabalho árduo, eu comprar o meu primeiro apartamento, sabe? Então, assim, eu realmente devo tudo ao teatro. Em todos os lados, né? De todos os lados. Financeiramente e a realização pessoal de ser Exatamente. quem você é, né? E levar para o público o que você quer. Essa questão de você não ter percebido era uma falta de tempo, né? Porque você trabalhava tanto todos os dias, de segunda a segunda, que não deu para você perceber que, rapaz, eu no interior da Bahia, entendeu? Esse jargão era falado por todo mundo. Então, hoje a gente falaria que viralizou, né? Uhum. Dentro dessa coisa da- das redes sociais. E foi uma grande sacada, realmente, que você falou para Marília Gabriela. Naquele momento não podia ser outra resposta, né? Você Sim. teve a certeza, né? Por ela ter te convidado. E eu acho muito traiçoeiro também essa sensação de onipotência, onipresença que você começa a adquirir no momento que você está no auge de alguma coisa, porque isso é cíclico. E hoje, depois de 10, sei lá quantos anos depois de Valéria, eu posso falar isso com muita propriedade, mas eu acho que eu fui muito...
é até meio contraditório isso que eu vou falar, não me interpretem mal, mas no auge do meu sucesso, a minha mãe descobriu um aneurisma. Então, assim, eu fazia teatro muito lotado em casas muito grandes, para, sei lá, 2.000 pessoas, assim, apresentações. E eu me lembro de uma ocasião que me marcou muito, que a gente estava numa dessas sessões de 1.500 pessoas e até o intervalo para fazer para mais 1.500 pessoas. E a minha mãe estava no meio de uma crise, porque ela tinha acabado de fazer uma intervenção cirúrgica para poder curar o aneurisma, e ela estava com muita dor na cabeça. E ela trabalhava comigo na produção na época, então ela estava fazendo, eu saí de uma sessão, tipo, o pessoal gritando e me enlouquecido com Valéria, e eu saí, quando eu fui pro camarim, ela estava, ai, minha cabeça. Então, assim, eu acho que são coisas do mundo externo que conseguem estabelecer um parâmetro de que aquilo ali efetivamente não é nada, né? É um momento muito gratificante você ter sua carreira reconhecida, mas, tipo, se naquele momento tivesse acontecido alguma coisa pior para minha mãe, nada daquilo teria valor. Então, acho que isso eu consegui dar uma equalizada na importância de aquilo tudo. Do que eu poderia usufruir daquilo era comprar meu apartamento, estabelecer minha vida e seguir em frente, porque acreditar que aquilo era algo palpável é uma bobagem, sabe? E isso para mim foi um grande aprendizado daquele momento, onde as pessoas estão, você é incrível, você é incrível. Você fala, obrigado. Tô feliz por você reconhecer, mas é só isso. Não é contraditório, mas você antes desse momento, você não ralou, não trabalhou para chegar a esse momento? O mais importante para você era esse reconhecimento? Ou não? Ou era, vou trabalhar para ganhar dinheiro? Ou um misto disso tudo? Porque as pessoas sonham muito. Quando não são célebres, sonham muito com esse momento, né? Do reconhecimento. A gente tem um reality, né, que faz com que as pessoas vivam situações diversas, né? O BBB e depois outros realities aconteceram. Mas eu acho que, assim, com essa... Você falou dessa necessidade das coisas acontecerem, né? De você virar uma celebridade ou de você ganhar uma grana que você não ganharia, talvez, no seu dia a dia. Então, acho que, assim, tudo isso, né? Eu era um menino do Morro do Macaco. Eu vim de uma realidade humilde, assim, com uma precariedade de infraestrutura na moradia, no lugar. Então, assim, tudo isso era um sonho, óbvio, de poder morar na zona sul do Rio de Janeiro. Claro que isso, de alguma maneira, passava pela minha cabeça. Mas é um pouco difícil para mim, até porque assim, eu nunca fui aquela criança que já com 6 anos de idade estava colocando roupa e falando para minha mãe que ia ser ator, sabe? Que às vezes você ouve, eu sempre fui assim. Nunca fui assim, na verdade. Eu sempre fui muito introspectivo. Tanto que quando eu falei para minha mãe, ela falou, ator, para de palhaçada, vai estudar e vai fazer as coisas. Porque eu nunca tive uma característica expansiva que pudesse, de alguma maneira, dar essa interpretação. Então, assim, o Sai de Baixo mexeu muito comigo, o humorístico do Sai de Baixo. Eu já falei isso até pro Miguel, Falabella e pra Marisa, que eles talvez tenham assim, e o Miguel, assim, por ter um discurso que era brincar em cima dessa questão suburbana, que ele é da Ilha do Governador, para mim tinha uma identificação muito grande, porque eu reconhecia ali aquela sacanagem que ele fazia, né? Então isso mexeu, dali eu me sinto com esse dando esse pontapé inicial desse desejo de entrar nas artes e tudo mais. Tanto que o primeiro espetáculo de teatro que eu vi com 18 anos foi do Miguel Falabella no Teatro Miguel Falabella. O teatro não era vivo na minha vida, sabe? Eu não tinha... Porque é isso, né? Infelizmente, nas realidades mais humildes, o teatro não é acessível, ele é mais caro, então as pessoas não vão, as pessoas optam pelo cinema. Na época eu ia muito ao cinema, mas eu não ia ao teatro, porque o cinema você tinha mesa, você tem uma série de outras possibilidades que às vezes o teatro não consegue contemplar. E aí o teatro do nada fez assim, pum, parece que virou uma chave para mim e dali eu queria fazer porque queria fazer teatro. E foi quando eu ganhei esse propósito de vida para mim. Então assim, eu não sei te dizer o quanto que tinha vontade de fazer sucesso, de reconhecimento, de dinheiro. Acho que era um pacote de tudo, sabe? Entendi. Na verdade não é contraditório, eu entendo exatamente o que você está falando e acho louvável, né? Pé no chão, né? Pé no chão. Sonhar com o pé no chão, dizem que a gente se torna assim gigante, né? Mas ter consciência de que é efêmero, que você trabalha muito por alguns minutos
de reconhecimento, por exemplo, no palco, né, que não é eterno. E às vezes as pessoas, por falta de maturidade talvez, muito jovem que olha para uma carreira não sabe o quanto é difícil, né? É um sacerdócio, ser ator não é fácil. Nada é fácil, na verdade, Sim, né? exatamente. Mas a tua história, tipo assim, para mim é surpreendente, volto a falar, porque tipo assim, pô, como é que esse cara escreve, atua, dirige o seu primeiro espetáculo, né? Eu achei isso de uma coragem absurda. E mais ainda, você tem uma característica que eu acho super importante para você, para mim, para algumas pessoas, para muitos que possam estar nos ouvindo, é tipo assim, não vou ficar, como diz na Bahia, bestalhado com o sucesso, né? Não. O que é que ele significa, o que é que eu posso fazer, e sei que aquilo ali não é eterno, até porque a vida continua e a vida como ela é, sua mãe estava doente, É. né? Então, achei muito legal. Dos seus personagens, do que você fez, dos muitos que você fez até hoje, o mais importante é a Valéria? Eu acho que a Valéria foi assim, como um holofote, né? Para Sim, mim, eu acho que sim. Mas é engraçado porque nesse momento, né, nessa minha angústia de criar outras coisas que pudessem consolidar minha carreira, o meu receio no final, quando a Valéria ali estava no auge, porque depois eu acho que eu criei algumas coisas na TV e eu falei, cara, não vai. Porque as pessoas sempre falam, isso é legal, mas a Valéria. E assim, hoje, por exemplo, tem a Graça, que parece que ganhou um lugar ao sol tão relevante quanto. E lá atrás teve Carol Paixão, que é uma personagem que eu fazia no vídeo, que eu comecei fazendo no Big Brother, depois foi pro video show porque ela ganhou uma vida mesmo. Aí um dia desse alguém postou um personagem que eu fazia que era o Edmilson com a Catiúcia, que também tinha uma coisa de um pagodinho que cantava. Então assim, quando eu olho para trás, parece que eu fui deixando seres humanos assim, sabe, no inconsciente da galera, de falar, cara, isso aqui ainda tá vivo. Que mas interessante, é assim. verdade isso. E então, assim, sem dúvida a Valéria me possibilitou, talvez. E olha que louco, a Valéria foi tão potente que eu já fazia o Edmilson, que era esse personagem com a Catiúcia, e, no entanto, muitas pessoas acham que ele veio depois. Porque quando o holofote foi para mim, aí as pessoas foram ver esse personagem, que já estava acontecendo. Então, assim, eu acho que ela foi a responsável por abrir, sabe, a porta e fazer. Puf. E aí Entendi. parece que a partir dali as pessoas começaram a olhar para o meu trabalho de uma outra maneira. E aí, você foi visto no teatro, e aí foi convidado para ir Sim, para. para ir O para a teatro turma do foi, na Didi, verdade, que, exatamente. né? E da turma do Didi eu fui pro Zorra Total. Entendi. E nesse momento, Rodrigo, você está com um novo espetáculo, Sim, com né? Atazanado. Qual é a história? Você pode contar alguma coisinha pra gente? Claro. Na verdade, Atazanado vem de um outro momento meu de ser essa figura assim, tipo. Atazanado é uma boa expressão, por isso o nome do espetáculo, mas me fugiu a palavra, mas assim, desassossegado. Eu sou desassossegado, eu não consigo ficar Agoniado. agoniado, eu não consigo ficar quieto. Ligado na tomada. E isso pra mim, tipo, era uma coisa que eu tava um tempo sem fazer teatro, porque teve pandemia, a gente tava fazendo o espetáculo do Doutor de Graça, e aí no momento da pandemia a gente tinha algumas apresentações marcadas, a gente cancelou e depois não voltou mais, que achou que não tinha sentido. E aí eu tava angustiado, assim, cara, um tempo sem fazer. E eu falei, cara, eu queria falar alguma coisa diferente, queria fazer personagem, que é o que eu gosto de fazer, mas queria trazer. E aí já não queria contar a parte triste da minha história, sabe? Porque já tiveram espetáculos onde a gente fez. E o Atazanado virou um pouco dessa brincadeira de uma observação minha, já talvez, distanciado do que tudo que eu vivi, já agora com o upgrade de outras situações, sabe? Dessa minha vivência no mundo daqui. Quando eu digo daqui da Zona Sul, onde você olha com uma outra perspectiva. E aí os personagens ganham esse novo olhar também, né? Eu saio um pouco só da questão suburbana, que eu jamais vou largar, porque é a minha verve, são as minhas pessoas, não adianta.
Um dia eu vi um comentário no Twitter que falava: ai, de novo o Rodrigo fazendo cosplay de pobre, por causa de um filme de Suburbanos que apareceu. E eu achei aquilo tão bizarro, porque eu falei, eu não estou fazendo cosplay, na verdade essa é a minha história. Eu vi um comentário da Anitta que ela falava assim, ai, ela falou, gente, não adianta ficar esperando que as minhas músicas tenham um barquinho do Leblon. Eu não vivi no Leblon. O que eu tenho é o Honório Gurgel para contar. Eu vi E é um também. pouco isso que eu me sinto, assim, tipo, eu não tenho história do Manuel Carlos para contar. A minha Helena não vai andar lindamente pela Taúfo de Paiva. A minha Helena vai descer o morro. A minha Helena pega o ônibus lotado, a minha Helena pula esgoto, porque foi isso que eu vivi. Então, assim, é outra vivência. Então, não é um deboche, um escárnio, é simplesmente a minha história. Desculpe se ela não agrada algumas pessoas, sabe? Eu acho que é um pouco isso que eu tenho para contar, mas eu me perdi de onde vem essa resposta. Atazanado. Eu tô atazanado. Então, assim, eu acho que eu queria fazer um compilado de uma coisa minha agora, sabe? Como tava. Então, assim, sei lá, eu reparo que essas mulheres robôs que ficam falando, que às vezes você pergunta, que a Alexa da vida, né? É quase que você estabelece uma relação, né, humana com uma máquina, porque você fala, tem gente que fala assim, tira uma carta para mim, Alexa, como vai ser meu dia hoje? E ela faz uma previsão do teu futuro. Eu tenho um amigo que faz isso, não estou de sacanagem. Sério? Sério, um amigo que é ator, não vou falar nomes para não comprometer, mas assim, ele fala, ontem eu tirei uma carta da Alexa, não estava bom para mim. Eu falei, meu, tu tá de sacanagem, né? Então assim, essa relação, então eu criei um personagem inspirado, eu faço a mulher do site de busca, sabe? Uma referência dessas figuras, então, e aí tá contemplado nesse espetáculo. Tem um carnavalesco, eu sempre observei também, curiosamente, como se faz os enredos das escolas de samba, né? Porque do nada você vem com um assunto que você fala, mas esse assunto é de fato relevante, assim, a gente vai falar disso mesmo esse ano? E aí eu acho engraçado isso, óbvio que são milhões de enredos e eu acho que deve ser uma loucura você conseguir trazer um enredo que consiga passar numa avenida Uma e ter loucura temas aquilo. para você construir fantasias lindas. Eu vou desfilar esse ano na Vila Isabel, o Paulo Barros me convidou, que eu acho um gênio, aliás. Mas enfim, e aí eu achava aquilo curioso e queria fazer uma sátira disso e criei um carnavalesco que também está nesse espetáculo. E eu comecei a observar um estilo de vida de algumas mulheres que têm um padrão um pouco melhor financeiro, a questão da babá, de como as babás começam ali serem muito presentes na vida dessas mães e como seria uma mãe sem essa figura da babá. Então eu faço uma mãe rica, que é o que eu amo, na verdade, que ela fala, ela tá super rivotralizada, porque ela toma Rivotril para conseguir conter os filhos que ela não consegue administrar sem a figura da babá. Mas, Rodrigo, não conte muito, não. Tá bom. Na verdade, são... porque a gente vai convidar, né, o pessoal. Você vai estar aqui conosco no Fashion Mall. Então, a gente pode resumir com riso garantido, né? Eu faço votos que sim, hein? Vem pra ver, que eu não quero também me comprometer. Você vem, se não rir, aí a gente fala no final. Tá bom. Rodrigo, é um prazer muito grande ter você aqui no nosso teatro, né? Te convidei para a gente gravar esse bate-papo, porque eu acho importante que o Entre Palcos leve, né, o teatro para as pessoas que nos assistem, mas é um prazer e um privilégio para a gente ter um jovem ator, apenas de 41 anos, que escreveu, que atuou, que se dirigiu. Eu fiquei impressionado com isso. Eu acho que os gênios fazem isso, né? E hoje você tem uma carreira curta de vida, né? De sucesso, e o mais importante é que você é você mesmo. Os seus personagens são de verdade, né? Tem a ver com a sua essência e talvez não, acho que é por isso que as pessoas gostam tanto. Claro, seu talento, evidentemente, e a gente está muito feliz e deseja que esses dias que você vai estar aqui conosco sejam dias felizes, de plateia lotada e de risos garantidos. Obrigado por você estar aqui. Obrigado. E obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado vocês, na verdade, por abrir espaço para o teatro, né? Eu acho que a gente cada vez mais está querendo
pensando em qual vídeo que vai viralizar. Você falou tanto disso, né? Qual vídeo que vai viralizar no TikTok ou no Instagram. E aí abri um bate-papo de teatro, né? Que parece que, será que isso viraliza? E o engraçado, quer dizer, não é engraçado, a palavra nem é essa, é que todas as imagens, no fundo, vêm do teatro. Os atores vêm do teatro. O teatro é onde tudo acontece, que ensina, né? É o início. E faz com que os atores cresçam e assim possam, com o resultado, com o retorno do público, com boas peças, com bons textos, que eles possam crescer no audiovisual. Mas o teatro é o início de tudo. Eu particularmente acredito nisso, né? Eu também. Obrigado. Então é isso. Hoje tivemos esse papo delicioso com o Rodrigo Santana e em breve teremos muita coisa interessante para contar. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Até o próximo episódio. Obrigado.